Quando a gente observa essas três imagens, a gente pode ver que nós temos três biomas diferentes, correto? São características diferentes, só que a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, que nessa primeira imagem a gente vai ter uma floresta tropical, a nossa Mata Atlântica, com a diversidade gigantesca, animais, aves, os mais diversos tipos de coisas que a gente pode ver aqui, plantas e afins, certo? A gente vai ter a segunda imagem também. A gente vai ter aqui agora um ambiente que a gente pode considerar como sendo mais pobre, que é o ambiente da Caatinga, ok? Uma região onde não chove assim com outra frequência e é seco. É sol na maior parte do ano e a gente consegue visualizar que a gente vai ter apenas arbustos, os cactos ali crescendo, espinhosos, certo? E na terceira imagem a gente vai ter ali uma geleira na Antártida, que recentemente tivemos o nosso professor João Dias, fez uma visita e coleta. Só que ao mesmo tempo que a gente vê essa diversidade entre essas três, a gente pode imaginar que tem algo em comum entre elas. Eu posso falar aqui para vocês dos organismos vivos que a gente vai encontrar, certo? Eu posso destacar aqui em especial os nossos micro-organismos, ok? Eles vão apresentar uma diversidade gigantesca em sua variedade, vão ter aplicações totalmente diferentes, certo? E a isso eu dou o nome de bioprospecção, certo? É a necessidade que a gente tem em bioprospecção nada mais seria do que a gente encontrar organismos que fossem capazes de produzir alguma coisa, ok? Que pudessem nos fornecer algo. E no caso, eu, Miqueias, como sou especialista em micro-organismos, a gente consegue encontrar esses micro-organismos que sejam capazes de produzir as mais diversas coisas, ok? Pode ser um micro-organismo que produza um composto que pode substituir um sabão, pode ser um micro-organismo que seja um produtor de antibiótico, pode ser um micro-organismo que ele seja capaz de produzir açúcares que a gente pode consumir no nosso dia a dia. Então isso é bioprospecção, é a gente procurar encontrar alguma coisa dentro da natureza, algum ser vivo que consiga produzir aquilo que a gente precisa, certo? O Brasil ele abriga cerca de 3% das espécies de todo o planeta, certo? Veja que a gente está falando do planeta como um todo. Da mais diversidade dele, a cada 100 espécies, 13 elas estarão aqui dentro do nosso país, ok? Então a gente começa a imaginar o potencial que vai ter animais, plantas, micro-organismos, peixes e afins, certo? A gente consegue visualizar, por exemplo, quando a gente pensa no campo de pesquisa, o tanto de pesquisa que já foi realizado com com todas essas espécies que nós já temos, certo? Agora imagine aí que a gente ainda não conhece o todo, a gente ainda não explorou todo o nosso país, todo o potencial que ele tem, certo? E a gente agora consegue avaliar, consegue imaginar o papel do Brasil, certo? Uma diversidade tão grande, como será que isso seria aplicado para o povo, para o nosso povo, certo? E também para o mundo. O que é que a gente tem para oferecer para o mundo em relação à exploração de tudo que a gente tem, certo? Logo, bioprospecção ele seria basicamente isso. A gente consegue encontrar potenciais dentro da natureza. A gente consegue encontrar aqui agora coisas que poderiam ser aplicadas para a gente, certo? Potenciais, animais, plantas, micro-organismos e afins. Porém, a gente encontra um desafio um tanto gigante na questão da bioprospecção. Primeiro, infelizmente, a gente tem uma carência de trabalhadores, certo? É uma área crescente essa questão da bioprospecção, mas nem todo mundo às vezes se interessa por isso, ok? Um outro ponto também seria a questão do financiamento, certo? Que é o que vai estar delimitando o nosso trabalho, que a gente precisa de material para trabalhar. Veja que a gente vai começar a descobrir potenciais, certo? Mas às vezes nós vamos ter alguns processos que vão estar nos limitando, ok? Mas a bioprospecção ela simplesmente não acontece, ela passa por algumas etapas, certo? A primeira etapa que a gente tem é a etapa da coleta. A gente vai lá no campo, a gente vai recolher o material que a gente precisa, pode ser planta, pode ser animal, pode ser o micro-organismo. Eu vou focar aqui na questão do micro-organismo, certo?
Vamos supor que eu esteja aqui buscando algum metabólito que pode ser de grande interesse para a sociedade, certo? Eu vou citar aqui um biosurfactante. Um pouco mais na frente eu vou falar sobre ele, certo? Eu vou realizar aqui uma coleta de solo. Eu vou fazer a escavação desse solo aqui, cerca de 10 centímetros, que é onde eu vou encontrar boa parte dos micro-organismos aeróbicos, certo? Vou limpar essa serrapilheira que eu tenho aqui por cima, vou coletar esse solo e depois eu vou começar a estudar esse solo, certo? Eu vou começar a cultivar os micro-organismos que eu tenho ali. Eu vou agora preparar um meio seletivo que seja capaz de selecionar apenas aqueles que eu quero, certo? No caso do meu querido biosurfactante, eu posso utilizar alguns meios diferentes, por exemplo. E eu acredito que vocês lembram que lá em 2020, lá em 2019, a gente teve a questão do vazamento de petróleo aqui nas costas do Nordeste, certo? E para isso foi proposto para a gente encontrar uma solução na natureza e a gente precisou encontrar micro-organismos que fossem capazes de degradar petróleo, ok? A gente sabe que todo micro-organismo ele vai necessitar de alguma fonte de carbono. Então o que a gente imaginou, por que não o petróleo? Já que ele é um hidrocarboneto composto apenas de hidrogênio e carbono e alguns outros elementos traços. Então vamos servir esse petróleo para esses micro-organismos, ok? O que foi que aconteceu? A gente passou aqui agora a selecionar, montamos um meio agar diesel, era um meio que continha apenas água para solidificar o material, e diesel em sua composição, e um meio salino mínimo, para dar os nutrientes traços em pequenas quantidades para o micro-organismo, para que ele não ficasse muito exigente depois, certo? Então a gente conseguiu aqui selecionar esses micro-organismos que fossem capazes de degradar o petróleo. Realizamos também a identificação desses micro-organismos, o seu potencial, a espécie que estava ali produzindo, quem estava produzindo mais, o tipo de material que ele estava produzindo, até a gente conseguir lançar isso no mercado, certo? Veja que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente precisa realizar uma coleta, o tempo tem que estar bom, não pode estar muito, a terra não pode estar muito molhada, ou seja, não pode ter chovido no dia anterior. A gente precisa aqui agora realizar a busca desses micro-organismos, que a gente também não faz de um dia para o outro. Você precisa fazer uma sequência de experimentos para tentar identificar quem são. No caso do biosurfactante, é recomendado que a gente passe 21 dias testando, isolando, cultivando esses micro-organismos, para daí a gente fazer uma porrada de processos, uma quantidade gigantesca para conseguir identificar quem são os produtores daquilo. Vejam que eu estou falando aqui do produtor de biosurfactante. Agora vocês imaginem micro-organismos que sejam capazes de produzir antibióticos, a quantidade de teste que a gente precisa fazer para saber se realmente aquele antibiótico ele vai ser eficaz contra outros micro-organismos, ok? Os testes que também são aplicados ao biosurfactante, de que aquilo realmente é viável para os seres humanos utilizarem sem nenhum perigo, entendeu? Que ele seja um material seguro, que a gente ainda precisa verificar isso, porque a gente sabe que a gente tem micro-organismos que produzem produtos, metabólitos que são altamente nocivos e tóxicos para a gente, ok? E aqui agora eu vou mostrar para vocês quem são os nossos queridos biosurfactantes, certo? Que eu apresentei. Os nossos biosurfactantes eles são moléculas anfipáticas e anfifílicas, ou seja, eles se comportam tanto como um material hidrofílico e hidrofóbico, quanto ele também possui a sua polaridade dupla. Ele pode ser tanto polar quanto apolar. Agora você veja uma molécula que é capaz de ter essa característica, bam! Encontramos o graal da ciência, uma molécula que se comporta como qualquer coisa, certo? Mas todos nós utilizamos moléculas surfactantes, certo? Nosso sabão, nosso shampoo, nosso condicionador, nosso creme dental, nosso sabonete. E a gente percebe que eles são capazes de produzir espuma. Isso porque ele é capaz de reduzir a tensão superficial, ele consegue minimizar essa diferença existente entre os líquidos. Por exemplo, quando a gente imagina água e óleo, a gente sabe que água e óleo eles não se misturam, certo? Mas você no seu dia a dia você faz com que isso aconteça. Você está lá preparando um bolo, você utiliza
um surfactante, você vai preparar um sorvete, você utiliza um surfactante, você vai limpar a sua panela cheia de gordura, você tem lá o seu surfactante. Okay? Logo, ele apresenta uma capacidade gigantesca de solubilizar compostos hidrofóbicos, certo? Como eu já falei, ele apresenta uma versatilidade de aplicações mais diferente do surfactante sintético que a gente já conhece. Nós temos aqui agora o nosso biosurfactante, certo? Por ele ser de origem, posso dizer assim, natural, por ele vir de micro-organismos, ele pode ser altamente biodegradável e sustentável, certo? Porque até então, os surfactantes que a gente tem, por eles serem derivados do petróleo, eles vão acabar contaminando boa parte dos ecossistemas, certo? Quantas vezes a gente já não viu espuma no rio, certo? Provocando eutrofização daquele local. Que agora a gente vai ter um material que ele é biodegradável, ou seja, se degrada com uma facilidade gigantesca sem ser ofensivo para a natureza, e é sustentável, certo? Porque a gente vai ter aqui agora uma infinidade de micro-organismos que são capazes de produzir isso aqui e a gente pode continuar replicando isso aí exaustivamente sem medo de perder, ok? Para tal, eu gosto sempre de utilizar esse personagem aqui, que ele diz que vai usar o poder da ciência para salvar todo mundo. Vamos recapitular aqui um pouco. A gente vai ter as nossas etapas da bioprospecção. Hoje, um dos maiores gargalos que a gente tem, voltando aqui, é justamente a questão do financiamento, porque hoje aqui no Brasil a gente vai ter como parte de financiamento, principalmente o governo federal, certo? Só que nos últimos anos a gente tem acompanhado aí que absolutos custos de gastos afetando os mais diversos setores da sociedade, e um deles é a ciência. A gente já não consegue assim mais tanto investimento, mesmo que a gente tenha uma necessidade gigantesca. Veja que eu citei aqui o potencial dos biosurfactantes, mas agora, por exemplo, o Brasil ele sofreu com a questão dos fertilizantes. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia e o mundo todo hoje está carente de fertilizantes. Mas aí a gente agora passa a ter o Brasil com grande potencial. Por quê? Porque nós temos micro-organismos que também são capazes de produzir o biofertilizante, certo? A gente consegue produzir os nossos bioinsumos. Inclusive, hoje temos pesquisas espalhadas em mais diversos locais. Aqui na UESC mesmo, a gente tem o nosso banco de risóbios do professor Eduardo Grois, que também entrou de cabeça nesse mundo aí dos biofertilizantes. O pessoal já está testando em cacau e está tendo respostas excelentes, inclusive com empresas estando interessadas, como empresas do ramo de cacau, de chocolate, que eu acho que vocês já está passando na mente de vocês agora quais podem ser, e elas são capazes também de financiamento, certo? Que podem financiar esse projeto além do governo federal, certo? Ou seja, a gente tem um potencial gigantesco de bioprospecção, que é importante não só para a nossa pesquisa, é um negócio acadêmico e tal. Não, isso é importante para toda a sociedade, certo, gente? Sou eu, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Grande abraço.